Olá pessoal, eu sou a Ana, eu sou idealizadora do programa Desperte a Consciência para uma Vida Incrível. Sim, exatamente isso. E como que a gente desperta a nossa consciência para uma vida incrível? Um dos fatores para a gente fazer o nosso despertar da consciência é trabalhar aquela frase, uma das leis do universo que se chama causa e efeito. O que essa frase, o que essa lei realmente faz em nossa vida? O que traz em nossa vida? Quando a gente ouve essa frase, muitas vezes a gente pensa assim, né? Causa e efeito, eu sei que é assim, eu sei que tudo é assim. Sabe mesmo? Alguma das vezes você parou para analisar se a sua vida como está hoje, ela provém da causa ou do efeito? Tudo, gente, saúde, lado financeiro, pessoal, amoroso, sentimental, tudo é causa e efeito, causa e efeito. Causa e efeito, a gente tem o poder da escolha o tempo inteiro. Sim, exatamente isso. O tempo inteiro a gente escolhe o que a gente quer. Se a gente quer olhar para a causa ou para o efeito, o tempo inteiro a gente escolhe isso, o tempo inteiro. Quando alguém passa na rua e eu esqueci de dar a seta e entrei com o carro e a pessoa me xinga. Aí eu tenho a consciência do quê? De uma escolha. Eu posso olhar para a causa ou para o efeito. Se eu olhar para o efeito, eu posso fazer o quê? Xingar de volta. Ou eu posso olhar para a causa e fazer o quê? Eu errei, eu não dei seta. Então eu vou me desculpar. Causa e efeito. Exatamente. Em tudo é assim na vida. Até mesmo, tá? Vamos falar em doença. É causa ou é efeito? Você fica doente, o efeito é a doença, mas a causa é algum sentimento que você está nutrindo dentro de você. E você para olhar isso ou não? Ou você prefere olhar essa frase e falar assim, eu sei o que é causa e efeito, mas eu não olho para a minha vida desta maneira. Em qualquer situação, pare, vamos falar em doença, como eu mencionei agora. Doença, quando eu falo, não é somente a dor física, eu falo doença porque às vezes a gente está doente da mente, tá? Então vamos lá, doença em geral, seja físico ou da mente, ok? Causa e efeito, se eu estou com uma dor, vamos falar em dor sentimental, tá? Se tem algo que está me doendo muito, muito mesmo, algo que está assim, me machucando por dentro da minha mente, tá me pegando, isso é o quê? Tá me doendo. Se tá me doendo é o quê? O efeito. E qual que é a causa? O que trouxe aquela dor para mim? O que realmente aconteceu para me deixar daquela maneira? Então eu tenho que fazer o quê? Ir na causa, ressignificar o meu olhar sobre aquela causa, o meu sentimento sobre aquela causa, para que então eu possa eliminar o efeito que é a dor, que é o mal-estar. E no corpo é a mesma coisa. Toda doença que ela se materializa no nosso corpo, toda doença que se materializa no nosso corpo, ele é simplesmente um efeito. Sim, porque toda doença, gente, é psicossomática. Toda doença que se manifesta no nosso corpo, ele é o psicossomático, que significa o quê? Tudo que eu penso, sinto, vai se manifestar de alguma maneira. Então, se eu estou nutrindo algum pensamento, algum sentimento que não está sendo bom, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente, uma hora vai acontecer isso, tá? Pode ser de imediato ou não, geralmente não é de imediato, mas uma hora vai acontecer isso, ok? Ele vai simplesmente trazer esse sentimento, essa frustração, essa dor, esse rancor, esse nervoso, todos esses sentimentos que você está nutrindo, o que eu falo que está prendendo dentro de você não solta, você está nutrindo, prendendo com um único olhar, aquele olhar que você teve naquela situação, naquele momento, e você está presa àquele olhar daquela situação, da maneira como ocorreu. Aquele olhar, naquela situação, da maneira como ocorreu, te trouxe um sentimento, e esse sentimento você fica ali remoendo, nutrindo dentro de você. Quando você não olha para aquele sentimento, e ressignifica o seu olhar sobre aquela situação, não mude o seu olhar sobre aquela situação, enquanto você não fizer isso, você ficar remoendo, automaticamente o seu corpo ele vai reclamar. Sim, porque você tá segurando algo dentro de você que não é bom. Enquanto a gente segura algo dentro da gente que não é bom, o nosso corpo ele não é obrigado a ficar sentindo aquilo. Então ele quer fazer o quê? Jogar para fora. E da maneira, como que ele faz para jogar aquilo para fora? Ele simplesmente materializa em doença. É exatamente isso. Por que tem doenças? Por que tem pessoas que se curam, né? De doenças que muitas vezes
se falam que não tem cura, câncer, por exemplo, né, que é uma doença que, assim, é muito difícil de se curar, e tem pessoas que se curam sem tratamento. Por quê? Porque ela trata onde? A causa. E qual que é a causa? Os sentimentos guardados todos ali dentro de ti. Exatamente isso. Então então qual é a nossa escolha o tempo inteiro? Eu escolho olhar para a causa ou para o efeito? Eu tenho que pensar nisso. Eu olho para a causa ou para o efeito? Para a causa ou para o efeito? A escolha que eu tomar é o que vai acontecer. E mesmo assim, se eu olho para a causa e aí eu escolho novamente. Eu escolho ter um olhar de compreensão. Escolho ter um olhar de consciência pela situação em si, que é a realidade, e puxar responsabilidade para mim sobre o que eu tenho, o que eu posso fazer de diferente naquilo. Ou eu posso escolher olhar para a situação, né, para o efeito já, e fazer o quê? Não quero saber disso, isso aqui não é bom para mim, ponto final, e eu continuar naquele mesmo pensamento, aquele mesmo olhar, fadado ao quê? A realmente receber algo de presente, que vai ser dor, rancor, medo, tristeza e tudo mais. Então, simples, causa e efeito, é uma escolha. Escolha, simples assim. Eu escolho o tempo todo eu escolho. O tempo todo nós temos o poder da escolha, de escolher olhar para a causa ou para o efeito. De olhar para a causa e para o efeito com um olhar de amor, compreensão, responsabilidade, ou de inocência, acusação, tristeza, rancor, nervoso, raiva. É escolha. Qual a escolha que você vem fazendo? Pare e pense um pouquinho em quais são os efeitos que você está tendo na sua vida que não está sendo bom, e procure a causa e veja qual a escolha que você anda tomando. Se está sendo para manter a situação, o efeito. Se você procure entender qual a escolha que você vai ter. Se você quer manter o efeito como está tendo, ou o resultado que está acontecendo, o efeito que você está tendo na sua vida, ou se você quer mudar a causa, o olhar, a situação, ressignificá-lo e se livrar daquele sentimento, daquela dor, daquela situação. A escolha está sempre em nossas mãos. Use essa lei do universo, causa e efeito, ao seu favor. E traga para a tua vida mais paz, saúde, alegria, prosperidade e tudo que é necessário. Namastê.